A CPAD convida a todos para a 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, Paraíba. Plenárias, seminários e workshops de 17 a 20 de setembro na Assembleia de Deus, Avenida Coelho, Lisboa, 553, Jaguaribe, com a presença de Cláudio Honor de Andrade, Alexandre Coelho, Elianai Cabral, César Moisés e tantos outros. Inscrições e informações no site editoracpad.com.br/eventos. 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, uma realização CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 13. Os servos de Jesus, sal da terra e luz do mundo. A paz do Senhor, querido professor, querida professora da nossa Escola Bíblica Dominical da classe de jovens. Estamos chegando ao final de mais um trimestre e hoje estaremos estudando a lição de número 13. O título é Os servos de Jesus, sal da terra e luz do mundo. Aproveite logo no início desta aula para recapitular com seus alunos as experiências e os aprendizados que tiveram no decorrer de todo o trimestre. Esperamos que as primeiras lições, todo o conteúdo, tenha trazido algo espiritual, conhecimento bíblico e, sobretudo, mudança de comportamento em seus alunos. Com essa lição de encerramento, nós vamos trabalhar com uma dupla figura de linguagem que Jesus utilizou em relação aos seus discípulos. E essa afirmação de Jesus aos seus discípulos ainda permanece válida para a igreja da atualidade, permanece válida para os seus alunos, esses jovens que participam da igreja do Senhor Jesus Cristo. E qual é, então, esta figura de linguagem que o Senhor utilizou? É exatamente a figura da luz e do sal. O Senhor Jesus disse que os seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. O que significa isso para a igreja na atualidade? Em relação ao sal, nós poderíamos avaliar as suas duas características primordiais. Em primeiro lugar, o sal serve para preservar. E isto representa para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para os salvos, a identidade do cristão com relação ao seu caráter, com relação ao seu valor moral. Quando o Senhor Jesus diz dos discípulos como sendo o sal da terra, sim, ele está falando que os seus discípulos devem ser referenciais dentro dessa sociedade. Nós vivemos um momento de relativismo moral em que as regras éticas são flexibilizadas, mas o Senhor Jesus estabelece então este padrão para os seus discípulos. Além disso, um segundo foco, um segundo propósito do sal é da preservação. Além disso, uma segunda característica do sal é o tempero, como nós lemos aqui no item B do tópico de número 1. Isso significa que os discípulos receberam a incumbência de temperar esse mundo por meio do testemunho e do anúncio das boas novas, transformadoras em Cristo. Isto é, a igreja do Senhor Jesus, ela recebeu essa incumbência de, sobretudo, de anunciar as boas novas para temperar esse mundo que carece de ouvir a mensagem gloriosa da cruz. O segundo elemento que nós encontramos na afirmação do Senhor Jesus é que os discípulos são também a luz do mundo. Aqui nós vamos encontrar o significado do cristão acerca da sua transparência, isto é, diz respeito à integridade dentro da sociedade. Significa que o cristão, enquanto luz do mundo, ele não espelha
a sua luz própria, mas ele reflete a luz que vem de Cristo Jesus, que é exatamente Ele, que é o portador único desta luz. João, escrevendo no capítulo 8, e o verso de número 12, ele afirma: eu sou a luz do mundo, disse Jesus, quem me segue não andará em trevas. Mas, nesses dois exemplos, nessas duas figuras alegóricas, o Senhor fez algumas ressalvas. Em relação ao sal, ele disse que, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Ou seja, o sal, para ter valor, ele precisa salgar, ele precisa ser diferente. Isto aqui nos indica uma forma de agir diferenciada dentro da sociedade. Observe que o sal, ele só tem valor para temperar alimentos, para preservar alimentos. Aplicando esta realidade em relação à Igreja do Senhor Jesus Cristo, significa que este tempero, esta atuação deve estar além do templo da igreja, além do limite da religião. O cristão, ele deve temperar a própria sociedade através da pregação da palavra, através, sobretudo, do testemunho de conduta enquanto cristão. E isso acontece também em relação à luz. O Senhor Jesus, ele afirma que a luz, ela não pode estar escondida. Evidentemente, uma luz, ela precisa estar em um local de destaque, a fim de que as pessoas a vejam e também para que ela possa iluminar todo o ambiente onde ela esteja. Se ela ficar guardada, ela não vai iluminar ambiente algum. E isso se aplica também aos discípulos, se aplica também aos seus alunos. Reflita com os seus alunos sobre esta temática. Será que de fato nós temos aplicado esses exemplos que o Senhor atribuiu aos seus discípulos como sal da terra e como luz do mundo? E para isso nós precisamos entender, inclusive, o papel e o propósito da Igreja do Senhor Jesus nesse momento. Desde a instituição da Igreja do Senhor Jesus, cujo fundamento está em Cristo, nós entendemos que a Igreja, ela tem um papel fundamental como agência do reino de Deus. Aqui no item 3 do tópico de número 3, está registrado que a Igreja não é o reino de Deus em sua plenitude, mas a sua expressão entre os homens. Como igreja, ela não proclama a si mesma, mas o reino de Deus. A Igreja do Senhor Jesus, edificada em Cristo Jesus, ela não proclama a si mesma, ela proclama ao Senhor Jesus. E ela está edificada, ela está alicerçada em Cristo. E é interessante que a própria palavra, o significado original de igreja, vem de eclésia, ou eclesia, que significa chamados para fora. Significa, então, que a igreja deve ir além do templo religioso, sair das quatro paredes e demonstrar para a sociedade que ela é sal da terra e que ela é a luz do mundo. E assim nós vamos chegando ao final do nosso trimestre, onde tivemos a oportunidade de estudar sobre Jesus e o seu tempo. É a primeira oportunidade em que eu comento uma lição bíblica e eu espero que esta lição tenha abençoado a você e tenha abençoado aos seus alunos. Eu gostaria de receber, através do e-mail que está aí no vídeo, as experiências, os aprendizados que vocês tiveram em sala de aula durante o decorrer desse trimestre, para que possamos aprimorar a cada dia mais e, sobretudo, podermos glorificar o nome do Senhor pelo trabalho que Ele tem feito nas escolas dominicais espalhadas pelo Brasil. Eu finalizo este comentário pedindo uma vez mais que Deus
abençoa o seu ministério como professor. Não desista, invista no seu ministério, se dedique ao ensino, porque certamente o seu trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus alunos, em nome de Jesus. Amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical.